Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite ao Conselho Nacional de Saúde para poder compartilhar esse importante momento, um momento de muita escuridão da vida nacional, aonde a comemoração, colocar a luz sobre uma grande obra do povo brasileiro, que foi a Constituição do Sistema Único de Saúde, nos alenta e nos permite compartilhar a esperança, compartilhar a possibilidade de atravessar esse momento bastante difícil que passa a vida nacional e trazer um pouco de alento e analisar a história desse recente feito do povo brasileiro, que completa agora 30 anos, talvez isso possa nos trazer um pouco mais de luz. Gostaria de cumprimentar o deputado Saraiva Felipe, a Alessandra, Jaime, o Alan, cumprimentar minhas colegas farmacêuticas aqui do DF, cumprimentar os conselheiros de saúde também aqui do DF que compõem aqui essa atividade e dizer que essa construção que o povo brasileiro conseguiu produzir e que é referência no mundo precisa ser cantada, precisa ser divulgada, precisa principalmente nesse momento ser defendida. Essa construção chamada Sistema Único de Saúde, que completa hoje 30 anos, como nas palavras da nossa anfitriã, ela é irmã gêmea de uma outra importante conquista do povo brasileiro, a democracia, a soberania da vontade popular, que expressou através de uma iniciativa popular que foi assim, que foi escrita na nossa Constituição, esse maior avanço civilizacional da história do nosso país, que elevou a saúde da condição de uma mera atividade econômica de um produto a uma condição de direito de cidadania. É isso que nós estamos comemorando. E esses 30 anos comprovaram, como colocou o Alan aqui, com as 42 mil equipes da saúde da família, com os 97% dos tratamentos de câncer, com o SAMU, com a assistência farmacêutica, com a saúde bucal, a reformulação da lógica manicomial, tratando dignamente as pessoas em sofrimento mental através da reforma psiquiátrica do Brasil, através da reforma da saúde mental que se construiu no nosso país, conseguiu fazer com que a expectativa de vida do povo brasileiro somasse décadas na sua possibilidade de viver mais e melhor. O que a evidência ao analisar a construção desses últimos 30 anos, que colocou na responsabilidade do Estado, tirou da responsabilidade exclusiva dos indivíduos de buscar no mercado a sua garantia de vida, tem muito a que ser comemorado. Mas, como eu falei, está associado a outra conquista importante, a conquista do nosso Estado democrático de direito. E essa experiência que nós contratamos, que nós assistimos ao longo dos últimos 30 anos, infelizmente, esse nosso tempo, ele traz uma grande ruptura. Várias sinalizações de ruptura desse Estado democrático de direito. O primeiro deles foi o rompimento da soberania da vontade popular, ao negar 54 milhões de sufrágios. O segundo foi rasgar a Constituição ao ferir cláusulas pétreas e congelando o orçamento da União por 20 anos em políticas públicas, em garantias constitucionais. É bastante claro, está escrito na Constituição que são cláusulas pétreas do nosso contrato as garantias de direito. E você congelar por 20 anos os investimentos públicos em saúde, como é o caso da Emenda Constitucional 95, é mais um rasgo na nossa Constituição e no nosso contrato. Mas vai para além. Vai para além. Além desse contrato social, um conjunto importante de direitos que permitiria, sim, o brasileiro desenvolver um pouco do seu autocuidado, também serve na mesma toada de desconstrução com uma reforma trabalhista que retira direitos, coloca a mulher grávida trabalhando em lugar insalubre, traz o horário intermitente, retira o conjunto de direitos que poderia permitir ao cidadão
gerar o seu autocuidado. Mas prometem mais. Prometem mais. Passadas as eleições, dizem que é necessário fazer uma reforma da Previdência. Porque, afinal de contas, é um absurdo o benefício de prestação continuada. É um absurdo o cidadão contribuir a vida toda e ter uma vida digna na sua aposentadoria. E nós vemos essa mudança, esse rompimento dessa contratação e convivemos mais recentemente, e o Brasil todo percebeu qual é a orientação, numa paralisação nacional dos caminhoneiros, cuja a resultante foi, ao fim e ao cabo, retirar das políticas públicas para os acionistas da Petrobras, para manter a política de preços. Portanto, olhar a contribuição que o povo brasileiro contratou em torno do Sistema Único de Saúde, talvez a única reforma de fato do Estado brasileiro que se produziu há 30 anos atrás. Nós não conseguimos, como disse aqui o ex-ministro Saraiva Felipe, realizar a reforma tributária. Ainda 4 famílias conseguem não pagar imposto nenhum de 27 bilhões. Nós não conseguimos fazer a reforma agrária. Nós não conseguimos fazer a reforma urbana, a reforma dos meios de comunicação. Fizemos uma reforma política mais ou menos. A única reforma que o povo brasileiro conseguiu operar de fato na estrutura do Estado brasileiro foi a reforma do sistema de seguridade que nós estamos hoje comemorando e que está sob uma grave ameaça. Como eu disse no início, a possibilidade concreta de algum avanço, de alguma resistência ao colocar luz sobre esse debate está associado à irmã gêmea do direito à saúde que nasceram juntos. Em 88, além dessa reforma estrutural, o Brasil voltou a colocar no centro do seu contrato social a democracia. A possibilidade do povo, através da democracia representativa e participativa, definir os rumos que vai a nação, seus direitos, seu destino. E é justamente sobre esse processo que aqui nesse dia, dessa importante atividade, que discute, que comemora os 30 anos do Sistema Único de Saúde, com a responsabilidade de presidir a expressão da democracia participativa, que também foi cria, também nasceu dessa generosidade do povo brasileiro que desenhou esse sistema com seus princípios gerenciais de gestão, com seus princípios assistenciais e que criou também a gestão participativa. É desse local que eu queria aproveitar essa oportunidade de ler uma carta aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde a todos aqueles, inclusive o deputado Saraiva Felipe, que deve se candidatar agora para a reeleição, para todos os candidatos a presidente, a Senado, a governador, a deputados federais, que é a expressão um pouco do entendimento do que pensa o Conselho Nacional de Saúde a respeito de como, na prática, podemos comemorar de fato os 30 anos dessa construção e o que pensa o Conselho Nacional de Saúde desse momento que nós estamos vivendo. Carta aos candidatos e candidatas às eleições de 2018. O Conselho Nacional de Saúde, expressão maior do controle social da saúde e da democracia participativa no Brasil, componente estrutural do Sistema Único de Saúde, historicamente comprometido com o direito à saúde como dever do Estado, faz um chamamento geral aos candidatos e candidatas, aos eleitores e eleitoras e à sociedade quanto à defesa e o fortalecimento do SUS para os próximos 4 anos. A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 88, define a saúde como um direito social por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços, que devam garantir sua promoção, proteção e recuperação. Esse direito se materializa na implementação do SUS. O fortalecimento, a defesa do SUS devem estar inseridos no contexto do projeto de nação, que tem como pilares a soberania nacional, a democracia, o desenvolvimento econômico e ambiental sustentável, a liberdade,
a diminuição da desigualdade, melhor segurança e proteção das populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, lésbicas, gay, bissexual, travesti, transexual, negras, urbanas, rurais, em situação de rua e demais populações vulneráveis. Candidato e candidata que não tem histórico nem compromisso com a democracia e com o SUS não terão nosso voto. No intuito de aglutinar forças políticas e sociais comprometidas com a consolidação da democracia e com os avanços da política de saúde, o Conselho Nacional de Saúde exige o compromisso de cada candidato, candidata, a presidente, presidenta, governador, governadora, senador, senadora, deputado, deputada, estadual e federal, compromisso com o SUS. Compromisso com o direito ao trabalho e à saúde pública, no intuito de garantir um crescimento para o país de forma mais consistente, com inclusão e independência. Temos que nos unir com o objetivo de reconstruir nossa nação e definir um projeto de desenvolvimento social que faça o país seguir rumo ao estágio civilizacional cada vez mais avançado. O compromisso dos candidatos e candidatas com o direito à saúde se dá principalmente com a defesa de um financiamento duradouro, justo e adequado para a saúde. Portanto, queremos o compromisso dos elegíveis com a posição pública contrária em relação às medidas fiscais e econômicas, em especial a emenda constitucional 95, do teto dos gastos, em que asfixia por 20 anos e fere de morte o SUS e outras políticas sociais. Da mesma forma, os futuros dirigentes devem assumir o compromisso com a defesa do SUS e ser contrários aos ataques promovidos por iniciativas como o rompimento com a universalidade e a integralidade por meio de planos de saúde populares, a desestruturação da atenção básica, a fragilização do acesso à saúde, o retrocesso na política de saúde mental e o enfraquecimento da regulação sanitária e da educação na graduação da saúde por meio de educação à distância da graduação à saúde. Queremos dos candidatos o compromisso com a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, combatendo a precarização, a terceirização e a privatização, favorecendo a democratização das relações de trabalho. Assim, conclamamos cada elegível a assumir o compromisso concreto com a superação dos desafios do SUS, junto à sociedade e dos conselhos de saúde. Somos o controle social do SUS, com mais de 100 mil conselheiros e conselheiras, defensores e defensoras de um sistema público de saúde que atenda a totalidade dos brasileiros e brasileiras, e estrangeiros e estrangeiras, residentes no nosso país, que envolve usuários e usuárias, trabalhadores e trabalhadoras, gestores e gestoras, prestadores e prestadoras de serviços de saúde no Brasil. Somos, por último, a força viva da sociedade que construiu as deliberações da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Subsidiou o Plano Nacional de Saúde 2016-2019. Está rumo à realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que muito carinhosamente estamos chamando de a 8ª+8. Porque foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde que o povo brasileiro escreveu, constituiu o que depois foi materializado e deu forma e conteúdo ao Sistema Único de Saúde. Em 2009 se realizará a 8ª+8, que deverá indicar as diretrizes para o Plano Nacional de Saúde 2020-2023, referência para a execução das políticas públicas de saúde do Brasil e instrumento fundamental para a consolidação e fortalecimento do SUS. Dessa forma, considerando que a saúde tem sido uma das principais preocupações do povo brasileiro, nós, por meio do nosso voto, comprometidos com mais e melhor saúde para a nossa população, podemos decidir os rumos das eleições. E esperamos que atos como esse, que celebram os 30 anos dessa importante construção do povo brasileiro, possa definitivamente ter uma grande contribuição no processo que nos espera em outubro. Muito obrigado pela atenção.